Vemos, Mirella? Ei, muito bom dia para todos. Hoje estamos no nosso 81ª Happy Hour e hoje temos uma convidada muito especial, a professora Maria Cecília Cury, que estará nos apresentando um tema muito sério, muito importante. Ela é coordenadora da PAI Unesco, no Rio de Janeiro, desde 2017. É psicóloga, doutora em filosofia, mestre em psicologia educacional, especialização do neurociência e comportamento, fundadora e diretora do Centro Educacional Dinâmico. Muito bem-vinda, professora, doutora Maria Cecília Cury. É um prazer e uma honra lhe receber. Eu gostaria de lhe passar o microfone. Ok, bom dia, Mirei, bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Eu agradeço o convite, é sempre muito honroso poder falar de um tema tão importante, tão complexo e que não se esgota nunca. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para apresentar. Ok? Nós vamos focar nosso trabalho na educação, tá? Nós vamos focar na educação, mas nós vamos fazer um passeio. Não estou conseguindo abrir. Agora abriu. Agora foi. E vamos fazer um passeio um pouco pela nossa história. Eu acho importante a gente retomar esse histórico, como é a luta do homem pela paz. Quantos percalços passou para chegar a isso? Então, nós vamos começar pelo preâmbulo da Constituição da Unesco, de 1945. Todos vocês já conhecem isso é repetido à exaustão, mas é sempre importante relembrar. Se as guerras nascem nas mentes dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídos o baluarte da paz. E esse é o princípio que nos move na educação, porque nós atendemos a uma faixa privilegiada do desenvolvimento humano, que é da criança até o adulto. Então, considerar que a educação é o centro desse desafio, na verdade, é mesmo, porque é através da educação que nós fortalecemos valores, entendemos a paz como um direito e um respeito aos direitos humanos e aos valores da vida. Nós somos um protagonista importante, não mais que a família. A família, na realidade, é o grande protagonista. Mas nós somos uns partícipes bastante importantes no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, fazendo esse retorno, eu estou indo certo? Sim. Nós estamos aqui falando da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve consequências políticas, econômicas, sociais e pessoais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não aprendeu. Outras guerras surgiram, outras coisas aconteceram, muitos conflitos, e hoje nós estamos com uma guerra acontecendo no mundo, não é? Mas nenhuma foi tão letal como essa, como a Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos, 3 milhões desaparecidos, famílias destruídas, milhares de famílias destruídas, membros dessas famílias desaparecidos. E há uma mudança na liderança política mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Recua a França e a Inglaterra, embora tenham sido protagonistas importantes na defesa dos nossos direitos. E há um empenho grande, até hoje, aceso na mente de todos nós, que é apagar o nazismo
Não é apagar no sentido de desaparecer, mas de fazer com que isso não se repita, porque os impactos foram muito grandes. Além disso, além de todas essas mudanças políticas e sociais, a gente teve um elevado número de deficientes físicos e psicológicos e psiquiátricos, não é? O trauma crônico, ele é tóxico. Ele realmente causa doenças físicas. Quando a gente está sob estresse intenso, há um comando cerebral, emocional, que é a amígdala cerebral, que manda um aviso para o hipotálamo e aí deflagra uma mudança nos hormônios. O cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, ele entra em ação. O cortisol é muito importante na regulação do nosso humor, ele é muito importante na regulação da quantidade de açúcar no nosso sangue. Ele é um hormônio importantíssimo. Mas, quando ele é submetido a um estresse intenso, ele realmente provoca problemas sérios, problemas cardíacos, problemas psiquiátricos importantes. Então, é muito importante que a gente saiba disso. O estresse, ele causa morte. Ele é um dos grandes riscos para problemas físicos, para problemas cardíacos. E é uma das causas do infarto também, uma das grandes causas. E a gente também tem os impactos psiquiátricos. Você observa, coloquei ilustrando esses meninos, eles estão participando, né, como testemunhas, e é interessante que na psicologia a gente fala muito nisso, né? Os impactos de quem testemunha a violência, de quem testemunha a agressão, ele é o mesmo no nosso corpo do que tivéssemos sendo vítimas dessa violência. Então, isso impacta tanto o mental, isso impacta tanto o físico, quanto se estivéssemos sendo as pessoas que sofrêssemos diretamente essas agressões. Então, a gente tem o estresse pós-traumático, a gente tem um transtorno, é uma doença psiquiátrica séria, porque ela aciona revivências, ela aciona memórias daquele tempo, e ela faz com que a gente tenha as mesmas reações físicas de pânico que teve na ocasião. Isso faz com que a pessoa tenha uma parada na sua vida, porque ela não quer sair de casa, ela não quer mais produzir, ela para de viver. Então, os efeitos, os impactos, eles são cognitivos, neuropsicológicos, neurobiológicos, psiquiátricos, e mais ainda, há uma transmissão intergeracional. Não só aquela geração da guerra vai ter esse problema, como as vindouras, e a gente mais adiante vai ver um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando você observa o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, é realmente alguma coisa que te leva às lágrimas. Eu já tive o privilégio de visitar Hiroshima e realmente é de uma emoção sem par. E a gente não entende como o homem foi capaz de fazer isso, destruir famílias, crianças, e que não foi só a morte naquele momento, perdurou por mais de 10 anos os impactos dessa tragédia. Então, seguindo, vamos falar um pouquinho nesse mundo pós-guerra, as vozes que se levantaram. Então, a gente teve, eu botei 1645, mas é 1945, nós tivemos a criação da Organização das Nações Unidas, não é? Que ele teve esse grande objetivo, que não se repitam mais as atrocidades da Segunda Guerra. A gente sabe que esse é o principal, a paz. Cultivar a paz, como eu coloquei no nosso título, né? Cultivar a paz.
Mas isso tem que ser cultivado diariamente, nas pequenas ações. No próprio 1945, nesse próprio ano, em outubro, foi constituída a Unesco para promover a paz através da educação, da ciência, da cultura e, atualmente, através da comunicação e da informação. E aí nós observamos que, logo depois, eu estava fixada em 1600, eu estou fixada lá no passado. Em 1953, foi criada a Aspinet, que é a Associação das Escolas, é um programa, né, associativo entre as escolas com esse objetivo. E esse objetivo é a grande bandeira nossa, mas dentro de alguma coisa muito concreta, que é a escola. A escola protagonizando projetos importantes para ir fazendo essa construção passo a passo. E aí, em 1957, a gente teve a criação dos Anos Internacionais. Então, nós temos, todo ano, um ano internacional para celebrar. Já tivemos o ano do arroz, já tivemos o ano das montanhas, o ano das águas doces. Esses anos são escolhidos pela necessidade do mundo trabalhar em cima desse conceito. O que é a água para o homem? É tudo, é vida. Então, nós temos que cuidar disso. O que é ciência? Esse ano, por exemplo, é o ano das ciências básicas, o ano da pesca artesanal, o ano do vidro. Então, é importante que a gente mostre para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que isso é um tema, que esses temas são importantes para a humanidade. E, com isso, como é um ano internacional, todos os países estão juntos nesse trabalho, isso faz com que haja uma visibilidade muito grande sobre essas temáticas. E aí os institutos de pesquisas do mundo, das universidades, se debruçam sobre essas questões e a gente consegue avanços. A paz é tão importante para a Unesco e para a humanidade que nós já tivemos 3 anos internacionais dedicados à paz. Tivemos o ano de 2000, o Ano Internacional da Cultura da Paz. Tivemos, de 2001 a 2010, a Década da Promoção da Paz. Tivemos, em 1986, o Ano da Paz. E tivemos, ano passado, o Ano Internacional da Paz. E isso aí é um tema constante, contínuo, e que nunca vai deixar de ser protagonista do nosso trabalho. Mas essa paz sempre entendida como direitos humanos, como direitos à vida digna. E aí, em 1948, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos. Isso foi um marco importante. Nessa declaração, nós tivemos a participação ativa da senhora Eleanor Roosevelt, que ela foi a força impulsionadora de todo esse processo. Em seu artigo 1º, todos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, sempre sob o espírito da fraternidade. E no seu artigo 26, no que concerne a nós, todos os seres humanos têm direito à educação, que visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Aí a gente tem o Antônio Guterres com essa frase lapidar, né? A verdadeira paz requer a defesa dos direitos humanos de todos os povos do mundo. Isso é um ideal a ser perseguido. Temos paz em todos os cantos do mundo? Temos não violência? Temos diálogo? Temos isso? Não. Mas esse é um fio condutor. Esse é um ideal a ser sempre perseguido. Então, a gente fala na guerra, aquela guerra que a gente está vendo agora na Ucrânia, mas a gente tem pequenas guerras
que acontecem todos os dias de forma sutil. Não é? Escola, a gente tem o bullying, a gente tem a violência doméstica, tem a violência contra as minorias, temos a violência contra as mulheres, temos os conflitos de todos os tipos, temos os radicalismos políticos e religiosos, sabemos que o homem é ambicioso, luta por poder, a gente tem poder de todos os níveis, poder econômico, poder político, poder pessoal, temos as competições, onde se esquecem do outro, que o outro sente como nós, chora como nós, sofre como nós. A discriminação e o preconceito graça, uma indiferença ao sofrimento alheio. Mas nós temos que continuar nessa luta. E aí, nós entramos numa coisa muito importante, que hoje é a menina dos olhos da Unesco e da ONU, que é a Agenda 2030, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda, ela é fundamental para a paz. São 17 objetivos, todos importantíssimos, são 169 metas, e ela é chamada de Agenda 2030 porque ela se modificará, não digo que terminará, porque esse é um tema inconcluso, mas ela vai se transformar em alguma outra coisa para continuar esse trabalho. Então, ela tem até 2030 para alcançar essa coisa importante, que é a luta contra a pobreza, a fome, a indignidade, o massacre, os conflitos, a impossibilidade da pessoa viver dignamente. Nós dizemos que há 5 P's para o desenvolvimento sustentável. As pessoas, que é muito importante erradicar a pobreza e a fome. É muito importante. Uma pessoa diante da pobreza extrema, eles são muito juntos, né? Pobreza e fome. Uma pessoa com fome, ela não faz mais nada além de buscar algum alimento. E a gente tem, eu vou até mostrar aqui essa figura aqui. Essa é a menina afegã que foi capa do National Geographic em 1985. Ela é chamada a menina dos olhos verdes, né? Ela foi encontrada pelo McCurry numa comunidade muito pobre, tentando estudar, e ela tentou fugir do Afegão depois, anos depois, e ela foi presa porque ela falsificou uma documentação. Quer dizer, ela estava lutando pela sua vida, ela estava buscando solução para o problema que ela e a família estavam enfrentando, e ela foi presa por isso. E a gente tem essa outra figura que também é bastante terrível, né? Como é que o mundo, conseguindo esse desenvolvimento científico que a gente alcançou, como o mundo conseguindo esse desenvolvimento tecnológico que a gente alcançou, ainda não conseguiu debelar a fome no mundo. Então, a paz é construída com as diferenças com o ataque às desigualdades sociais perversas, já dizia Paulo Freire. E essas imagens, essas fotos, que são fotos históricas, a gente, no nosso trabalho nas escolas, já num nível mais adiantado, lá no ensino médio, nos últimos no ensino fundamental 2, pode trabalhar com os alunos para despertar consciências em relação a esse grande fator que é a desigualdade social. Então, voltando aqui, nos 17 objetivos, nós temos o número 1, que é a erradicação da pobreza, o número 2, que é a erradicação da fome. Nós temos um livro
chamado Muhammad Yunus, o banqueiro dos pobres. Ele foi Prêmio Nobel da Paz, eu acho que em 1986, se eu não me engano. E no seu livro, ele criou esse termo microcrédito. Ele fazia pequenos empréstimos para aquelas famílias de extrema pobreza. Era crédito de $10, mas que ele não precisaria de um atravessador, por exemplo, para descascar uma saca de arroz. Ele poderia comprar essa saca de arroz e ele mesmo fazer esse trabalho. E depois ele tinha que devolver esse dinheiro. Então, acreditar nessa força de trabalho e nesse desejo de mudança das pessoas. E lá nesse livro, ele fala uma coisa muito importante, por isso que eu estou lembrando dele. Erradicar a pobreza. Eu posso só falar uma coisa, professora? Eu acho que ele estava dando não só o dinheiro, mas estava dando dignidade às pessoas, Exatamente. oportunidade. Exatamente. Né? Isso E pode... Exatamente. Que a pessoa vai devolver. Exatamente. Então, são vários elementos que, através desse pequeno gesto, você resgata a pessoa. Olha, e você está falando e eu já estou com as lágrimas nos olhos, porque isso mexe muito também comigo. Uma coisa muito importante é que as pessoas tinham que devolver o dinheiro. Ele era um banqueiro. Ele foi chamado banqueiro dos pobres. Então, ninguém ficava devendo nenhum favor. Ele estava buscando justamente desenvolver essa resiliência, essa capacidade de voltar, né, de novo a esse patamar de dignidade. Bem, continuando aqui rapidamente, nós temos o número 3, que é saúde e bem-estar, que também, sem saúde, não há condição de vida. Então, a necessidade de sustentabilidade, né? E aí a gente pode botar também a sustentabilidade pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa sustentabilidade pessoal. Nós temos a 4, que é a educação de qualidade, que é aquela que a gente trabalha mais com afinco, né? A igualdade de gêneros, água potável, também fundamental, energia limpa e acessível, trabalho. Precisamos aumentar as possibilidades das pessoas trabalharem, há necessidade de crescimento econômico. E a gente vê que todos esses objetivos são entrelaçados, porque é um trabalho decente, digno, que vai dar oportunidade de a pessoa sair desse patamar zero, né, de pobreza, que vai dar condições da pessoa receber um tipo de educação melhor, de buscar esse tipo de educação. Indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, as cidades sustentáveis, a gente vê quanto nós estamos tendo problema por não estarmos sendo suficientemente sustentáveis. Como a nossa cidade está se degradando, como outras cidades se degradam, porque não há saneamento, não há moradia para todos, não há saúde para todos, não há escola para todos. Consumo e produção responsáveis, que cada um tem que participar disso. Não podemos só entregar aos poderes públicos. A sociedade civil precisa se mobilizar. Mudança global do clima é outro aspecto, né? As florestas estão sendo derrubadas. Nós precisamos retomar com afinco essa questão. A vida na água, nós estamos agora na década dos oceanos, a vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. E as parcerias. Não podemos dizer, o governo é responsável, eu não tenho nada com isso. Não, nós temos muitas parcerias importantes que estão nos dando força. E a sociedade vai ser sustentável se ela vencer esses desafios. A vida nos é dada, mas ela não nos é dada pronta. A vida nos é dada como um a fazer. Aí eu cito um outro filósofo muito importante da Escola de Madrid, chamado Julian Marias, que ele tem essa frase lapidar.
A vida nos é dada como um afazer. Cada um tem que construir a própria vida. A minha vida foi dada com muito sacrifício, eu tive muitos problemas, e aí? Conseguiu superar? Como é que você hoje está? E a gente observa que no mundo muitas coisas acontecem seguindo esse caminho. Aqui são os 17 objetivos, aqui eu já falei. Então, vamos falar um pouquinho do que... A gente não tem como mudar isso? Assume? Como? Como? Só um minutinho. Não está dando. Não dá. Então, isso aí, a educação transforma as vidas, a gente não tem dúvida disso, não é? A gente vê aí tantos projetos, tantas ONGs em comunidades, e nós estamos vendo comunidades com orquestras fantásticas, pessoas tocando violoncelo, violino, emocionando-se com Bach, com Mozart, com Beethoven. E isso daí é fruto da educação, é fruto da cultura, da arte que está sendo implantada nessas comunidades. E aí é uma coisa que eu sempre falo com o nosso grupo. Quantos afetamos com os nossos projetos? Só as crianças e os jovens que estão conosco? Não. Vai além. A gente afeta a comunidade escolar. A gente afeta a mãe, pai, vizinho, todos que participam da vida daquela criança. Da mesma forma que a criança traz a família para a escola, e às vezes traz os problemas da família para a escola, nós enviamos para a escola esses projetos, essas ideias, e a criança fala mesmo. É bem interessante como elas dizem: ah, meu pai faz isso. Eu vou dizer que não pode ficar com a água aberta o tempo todo. E ela leva... Maria Cecília, desculpe, eu acho que a arte que está no momento, acho que ela ficou congelada. Não sei se você andou para frente. Volta lá para cima. Vamos ver se resolveu. Não, talvez você desabilita e habilita de novo. Só um minutinho. Ok. Ah, não. Voltou? Está na mesma, a educação transforma vidas e a força na construção da paz. Está nessa. É essa mesmo. Ok. Eu pensei que você já estava indo mais para frente. Eu vou falar um pouquinho mais aqui nesse momento, né? Então, nós dizemos que cada escola do PÉ Unesco é uma embaixada das ideias e dos ideais. As ideias e os ideais da Unesco é o nosso fio condutor. A gente se mira muito nos temas, nós ficamos muito ligados o que tá acontecendo no mundo. E é a partir daí que a gente desenvolve os nossos projetos, que a gente abraça os temas relevantes, que nós despertamos e congregamos consciências e que nós introjetamos valores. Eu sempre digo para os nossos professores: não se diminua. Aliás, a senhora Roosevelt falava muito isso. Ninguém há de fazer você sentir-se inferior sem o seu consentimento. Então, o professor não é uma profissão qualquer. O professor é uma profissão importantíssima. Sem ele, não há transformação. A gente vê em países que viviam grandes problemas, no momento em que eles mergulharam na educação, no momento em que eles colocaram um olhar cuidadoso sobre a educação, eles cresceram, eles desenvolveram, eles economicamente se transformaram. Então, o professor ajuda a criança, o jovem, a comunidade e as famílias a se transformarem. É o templo do saber. Exatamente, a importância de saber, de conhecer, de fazer, de ver e de ser. E aí, no ano 2000, antes um pouco do ano 2000, Jacques Delors
foi convidado, porque é o presidente da União Europeia durante 10 anos, ele foi convidado a falar um pouquinho, a desenvolver, a criar um grupo de estudos. E aí ele escreveu um livro, A Educação, um Direito a Ser Descoberto. E aí, nesse estudo, eles abordaram os 4 pilares para a educação do século XXI. Aprender a fazer, aprender a conhecer. E aí a gente fala que aprender a conhecer e aprender a fazer faz parte das competências cognitivas. E hoje a gente fala muito, vamos desenvolver as competências cognitivas e socioemocionais da nossa criança, do nosso jovem. Competências cognitivas é isso, é fazer, é não ser inerte, é ter iniciativa, é se sentir capaz. E as competências socioemocionais, que é aprender a conviver. Conviver é viver com o outro. Não é ser um ser passivo, é ser um ser pacífico, aprendendo a dialogar, aprendendo também a impor-se, a impor as suas ideias, mas não impor no sentido do outro engolir, mas do outro entender. E aprender a ser. O que é ser? Ser é ter condições de conhecer-se, de saber de suas potencialidades, de saber das suas limitações, de procurar trabalhar essas fraquezas, transformando-as em fortalezas, se possível, que muitas vezes não é possível, não é? E buscando adequá-las à sua realidade. Então, aprender a ser um menino, a ser uma menina, a ser uma pessoa global, ser uma pessoa completa, ser uma pessoa íntegra. E aí a gente fala em autoconsciência, em autogerenciamento, em consciência social, em capacidade de se relacionar-se, capaz de tomar decisões saudáveis e responsáveis. E uma pessoa que aprendeu a construir-se e que é capaz de uma autorregulação emocional. E isso a gente faz com a criança desde pequenininha. Quando a criancinha lá de 3 anos vai em cima do amigo para arrancar o brinquedo, para morder o amigo, o que a professora faz? Não, não pode, peça desculpas, amigo, desculpa, o amigo, desculpa. Então, toda a próxima vez tem que procurar, pedir, etc. e tal. E a gente vai, nesse pequeno gesto, educando a criança e também fazendo com que ela desenvolva a sua autorregulação emocional. E isso é importante, né? Quando ela percebe que o outro tem tantos direitos quanto ela, e que o outro também sofre como ela, e que o outro não gosta de apanhar, não gosta de sentir dor, porque ela sente dor, o outro também sente dor. Ela se sente humilhada, o outro também se sente humilhado. E aí a gente, na escola ainda, não é? Que é a formação cidadã na escola, as ações sociais. Toda escola, de modo geral, trabalha sobre isso. A gente faz campanhas diversas, para ajudar aqueles que mais precisam a ter uma vida um pouco melhor, pelo menos das coisas básicas. A gente usou o quadro do Matisse, que ele simboliza bem essa questão da solidariedade, né? Não importa a quem damos a mão, mas se nós temos algum poder, que esse poder seja usado para fazer o bem. Aliás, quando a gente fala nas transformações físicas proporcionadas pelos neurotransmissores, a gente fala, o cortisol é um hormônio do estresse.
ele é a longo prazo, se ele acontece, né? Ele é traumático, né? E ele faz com que a gente tenha reações negativas, físicas, psicológicas, psiquiátricas. Mas a gente tem um quarteto da felicidade, que são os hormônios que nos fazem sentir bem. Que é a endorfina, que é a ocitocina, que é a serotonina, que é a dopamina. A gente chama esses hormônios dos hormônios da felicidade. Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Com Quando a certeza. gente é tolerante, a gente tolerante, mas repito, não é ser passivo. Não é deixar o outro fazer você de gato e sapato. É ser pacífico, é abrir caminho ao diálogo, é abrir caminho ao entendimento. Quando você faz isso, você está mandando lá para a amígdala cerebral um comando dizendo: ó, tô bem, chama aí o quarteto da felicidade, porque ele me traz relaxamento e bem-estar. Então, isso, observem como o corpo é sábio, não é? Que coisa interessante. Ele reage positivamente. Nós gente temos, professora, uma campanha que se chama Mexa-se por um Fio de Solidariedade, que é a doação de cabelos para fazer perucas para pacientes com câncer. E é uma alegria enorme quando a gente presenteia a pessoa que está passando por um momento difícil, né, que perdeu seus cabelos, de receber uma peruca, né? E isso mexe muito, tanto a pessoa que recebe, quanto a pessoa que doou um pouco dos seus cabelos. É isso mesmo. O que faz a pessoa se mobilizar para isso? É esse prazer que o nosso centro de apoio, não é? Esse quarteto maravilhoso, nos traz. E, assim, a gente vê aí grupos que trabalham levando café da manhã, grupos que na pandemia se uniu para Estender ajudar a as pessoas. mão. Você estende a mão, não importa quem. Dar a mão a quem está precisando naquele momento. Mas precisamos mais. Esse daí é um trabalho importante, resolve o problema imediato, mas mudanças significativas é o que propõe a Agenda 2030. Precisamos de mudanças significativas, precisamos da parceria, e, repito, a gente sabe que esse trabalho não vai acabar nunca. A gente constantemente vai ter que estar voltando, como a gente teve 3 anos, de pandemia. Além da pandemia, né? A pandemia foi um teste bastante importante. Muito grande. Ela mudou muito a nossa concepção, pelo menos durante um tempo, né? Mas eu digo, o ano internacional, que a ONU 3 vezes colocou como sendo a paz como prioridade, porque a paz precisa a todo momento ser lembrada. Com certeza. Aqui é um pouquinho da sustentabilidade pessoal, não é? Se quiseres transformar o mundo, cuide primeiro de si. Aí eu botei aqui uma imagem que a gente sempre usa, que quando a gente está no avião, há aquele anúncio: qualquer problema que tenha que usar a máscara, ponha primeiro a máscara em você e depois ponha a máscara na criança, ponha a máscara de quem precisa ser ajudado. Então, é isso. Primeiro a gente tem que se fortalecer. Primeiro a gente tem que se amar. Primeiro a gente não pode permitir que o outro faça conosco aquilo que nós não achamos correto. Há uma conexão entre bem-estar e autoconhecimento. Há uma conexão entre bem-estar e ser solidário, colocar em prática as melhores atitudes nossas
gerenciar bem as nossas emoções, ter objetivos, não é? A gente sempre fala que devemos construir empoderamentos e resiliências. Aí eu me lembro de uma entrevista que eu vi com a senhora Melinda Gates, a mulher do Bill Gates. Bill Gates. Ela poderia ser uma dondoca, ela poderia estar ali usufruindo da futilidade que o excesso de dinheiro traz. Mas ela se engajou em projetos sociais fortes, poderosos, e ela está transformando vidas em lugares de extrema pobreza, na África, na Ásia, e ela está vivenciando junto. Né? Tem no seu livro, que eu não estou me lembrando o nome do livro, é alguma coisa de lift, de ascensão. Moments of lift. Momentos de ascensão. Você sai desse plano, você entra num plano superior para ajudar as pessoas a também entrarem num modelo superior. E aí, quando a gente fala de resiliência e empoderamento, a gente está falando que os fatores de riscos podem se transformar em algo melhor, não é? Normalmente, quando as pessoas estão sujeitas a muitos fatores de risco, surgem fatores de proteção. Não é sozinho que essas pessoas que são destruídas conseguem sair desse mundo perverso, dessa situação perversa. É preciso que alguém ajude. Às vezes é a família, às vezes é um amigo, às vezes é o professor, às vezes é um projeto, às vezes é a música que ele aprendeu a tocar, que eleva a alma para uma outra dimensão. Alguma coisa serve de proteção para que ele consiga minimizar os fatores de risco e construir resiliência. Resiliência é aquilo que faz você dobrar, mas não faz você quebrar. Faz você voltar ao lugar que deve realmente estar. Esse daí é que é resiliência, é essa capacidade. Empoderar é isso, é dar poder. A pessoa se sentir forte para tocar a própria vida. E é cada um fazendo isso que a gente vai conseguir a paz. Não é? A paz pessoal e a paz... Você reconstrói o ser humano. É uma maneira da pessoa realmente tomar posse da própria vida. Vida, isso. Aqui nós estamos falando novamente disso, né? Quando eu falo cultivar a paz. O que é cultivar a paz? É sempre isso. Entendida como direito à vida, digna e sustentável. Eu tenho que ser sustentável. Eu tenho que ter saúde física e emocional. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que saber. Aí vamos lá no objetivo 4. Educação por toda a vida. Educação para sempre. Porque nós não somos seres prontos. Não somos seres prontos. Nós somos seres em permanente construção. Quando uma pessoa se considera pronta, é porque ela não está vendo mais nenhuma possibilidade de novos projetos. A vida é uma escola, nós temos todos os dias para aprender algo mais, com certeza. A gente aprende e deve buscar, não é? Deve buscar novos projetos, senão a vida não tem graça. Senão a gente só tem uma vida física, a gente não tem uma vida biográfica. Você tem que se sentir, eu sempre digo, produtivo. Né? Quando você se sente produtivo, você está vivo. A partir do momento que você para, você começa a morrer. É isso mesmo. Eu hoje comecei a fazer uma leitura de um livro novo que me chegou pela TAG, que é um grupo, tipo uma comunidade que compra livros e trocam impressões sobre a leitura.
e que eu gostei muito de uma frase que eu li. Nem sei quem é que falou essa frase ainda, porque eu só dei uma olhadinha no livro que chegou. Então, ela fala o seguinte: a atenção é um ato de generosidade. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? Quando você dá atenção ao outro, porque quando a gente pensa assim, eu vou ajudar o próximo, a gente pensa em coisas materiais, mas você pode ajudar o próximo ouvindo. É o lugar da escuta, né? Uma escuta empática, atenta, uma comunicação não violenta. Só você escutar o outro já é um ato de generosidade. É isso que falou essa pessoa que eu não sei o nome, que a atenção é um ato de generosidade. E é mesmo, né? Vocês veem que, muitas vezes, a pessoa que está vivendo uma situação difícil, um problema sério, ela só precisa de ser ouvida. Porque ela vai reorganizar aqueles elementos. Cada vez que você fala do seu problema com o outro, você tem uma percepção nova daqueles clareamento daquela situação. Exatamente isso, né? Você vai clareando, você vai reorganizando, você vai fazendo uma nova gestalt, ou uma gestalt. Por isso que temos, né, 2 ouvidos e 2 ombros. Eu sempre falo isso com meus amigos. Parece brincadeira, mas é sério. Eu digo, olha, precisar, eu tenho 2 ouvidos, 2 ombros. Pode contar comigo. Tendo confiança, né, na pessoa, estou à disposição. Isso é muito bom. Eu até complemento o que você disse. Temos também 2 olhos, né? Quando o outro está falando. Também, com certeza. Não está tentando buscar a resposta, não está tentando se defender, ficar com atitudes defensivas, não é? Isso daí todos nós fazemos, não resta a menor dúvida. Eu falo, mas eu faço também, eu também, porque nós somos humanos, nós temos esses caracteres. Com certeza. Mas tem que estar se preparando, se organizando. E todos nós precisamos, em algum momento, né, professora, que alguém possa nos ouvir. Isso. Não é? Não ter vaidade das próprias conquistas. Aí eu me lembro de outro filósofo, também da Escola de Madrid, do Ortega y Gasset. Ele falava uma coisa, uma linda, linda, linda coisa. Ele dizia: é um imperativo ético devolver à vida o que a vida nos deu. Amém. Isso aí é lindo, né? Porque a vida nos deu muito. A gente está onde está porque a vida nos ajudou também. E você retribui. Apoios que nos ajudaram, uma família que nos ajudou, uma educação, um professor, um amigo. A gente teve fatores de proteção durante a nossa vida e ela nos ajudou muito. E a gente chegou aonde chegou. Então, nós temos a obrigação de devolver à vida o que ela nos deu, né? É aquilo. Se a gente tem algum poder, ajude o próximo, aquele que está mais precisando. Então, para isso, precisamos controlar a nossa visão individualista e competitiva, nunca diminuir o outro com palavras ou atitudes, procurar entender as nossas potências e dificuldades, mas também compreender a potência do outro e as suas dificuldades, sempre incentivar o diálogo e a construção conjunta de regras de convivência. E cultivar a paz é isto. É uma visão do mundo que privilegia o diálogo, a mediação para resolver conflitos, o abandono de atitudes e ações violentas, respeitando a diversidade, o modo de agir e pensar do outro. E é isso que nós fazemos no PEI Unesco e que procuramos fazer. Trazer para as crianças projetos, trazer para os jovens projetos que possam fazer com que ele se empodere, com que ele construa saberes, que ele desenvolva as suas competências socioemocionais e suas competências cognitivas, mas nunca deixar os sentimentos. E aí eu me lembro de uma poetisa brasileira, quando fala assim: eu achava... Não, minha mãe achava que
estudo era a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é sentimento. É sentir o que o outro sente, não é? É perceber que ele precisa de uma ajuda naquele momento. É ajudar a ele se encontrar e construir a si mesmo. Então, é mais ou menos isso a mensagem. Não sei se eu ultrapassei o tempo. Não, está perfeito. Não, não se Mas eu preocupe. ainda quero falar mais uma coisinha. Por favor. Eu quero fazer indicações de algumas obras. Com certeza. Tá? Hoje o Netflix e outros trazem muitas coisas importantes para nós conversarmos, aprendermos, alargar nossos conhecimentos, refinar nossas emoções. Então, a gente tem as 3 edições, primeira, segunda e terceira edições, não, livros, né? Que é a escravidão, que mostra esses 3 séculos que nós escravizamos pessoas. Esse autor é fantástico, Maria Célia, ele é ótimo. Temos um livro que eu indico assim, de olhos fechados, eu adoro esse autor, que é o Amos Oz, que ele era um pacifista, ele era uma pessoa que tentava mediar conflitos, de amor e trevas. Esse livro é lindo. Ele tem uma passagem, aí a gente fala na epigenética, quando a depressão passa de uma geração a outra. Então, a depressão causada pelas barbáries da Segunda Guerra passaram para as outras gerações. E ele fala no suicídio da mãe. A pessoa não suicida, não se mata porque quer morrer. Ela se mata porque ela quer parar de sofrer. Porque o sofrimento dela é tão tamanho e ela não vê luz no fim do túnel que ela tenta se livrar desse peso. Então, ele fala da passagem onde ele perde a mãe tomou excesso de medicação, que era uma medicação para controlar a sua depressão, que naquele tempo não é a medicação que a gente tem hoje. E ele fala, mãe, por que me abandonaste, né? Ficou muito triste, porque a criança não entende quando a mãe morre, quando a mãe aparece, quando ela vai embora. O sentimento que ela vive é o sentimento de abandono. Então, são páginas lindas que eu recomendo. Outro livro, o Factfulness, a Melinda Gates, ela era muito amiga do Hans Rosling, que era um médico, que também um escritor. E ele fala sobre a gente... É bem ligado a essa questão das mentiras, né? Do que acontece agora, muito nas redes sociais. Fake news. Tem que a ideia libertadora que tudo deve ser baseado em fatos concretos. E ele mostra que o mundo de hoje não é tão terrível como a gente pinta. Já foi bem pior. Mas também não é tão bom quanto a gente deseja. Mas é muito interessante esse livro, bastante esclarecedor. E nesse livro, tem um capítulo que ele prevê a pandemia, que ele fala que a pandemia aconteceu em 1917, mas pode assolar a humanidade de novo. E assolou, né? E ele também fala da Terceira Guerra Mundial, ele também fala da pobreza extrema. É um livro que eu recomendo. Um outro livro é da Maya Angelou. A Maya Angelou é tão importante, é da comunidade afrodescendentes, né? E ela é tão importante nos Estados Unidos que agora a moeda, uma das moedas mais usadas lá, tem a sua efígie. Ela escreveu um livro bem interessante. Eu sei porque os pássaros cantam na gaiola. Eles não cantam porque estão felizes. Eles cantam porque ele busca a liberdade. É lindo esse livro dela. Ela foi uma pessoa que transformou vidas nesse grupo.
A outra é a Toni Morrison, que já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Os Olhos Muito Azuis. Isso aí, ela conta a história da menina que todo dia rezava para que ela amanhecesse com a pele clara e com os olhos azuis, para não ser tão discriminada, tão violentada como é. A gente tem esse livro, K. Ponto, que também é uma pessoa da comunidade judaica e que teve uma filha que se envolveu em coisas políticas no Brasil e ela foi desaparecida, e mostra a luta dela. Esse livro da Ingrid Betancourt, Não há silêncio que nunca termine. Esse também é um livro fantástico. Ela era candidata a presidente lá ai, meu Deus, onde tem tinha um grupo Tupamaro, e ela foi sequestrada, e ela viveu muitos dias na floresta, sendo maltratada, sendo violentada, não de maneira sexual, mas de maneira psicológica. E alguns livros, esses filmes da Netflix, que eu recomendo muito, que é a Segunda Guerra Mundial em Cores. Essa daí são alguns, né? É uma série. Mas é bem interessante, porque ela conta, lógico, quem conta um conto pode aumentar um ponto, e quem conta o conto a partir do seu ponto de vista. Mas é interessante para a gente entender. O Netflix também tem um outro filme que eu gosto muito, que é o The Last Days. É os últimos momentos da Segunda Guerra, quando descobre-se as atrocidades que aconteciam, que inimagináveis. Eu também chamo a atenção para um livro da Viola Davis, que agora está no Brasil. Ela está divulgando o seu livro, que é Coisa de Mulher, seu filme, Coisas de Mulher. E no livro dela, ela conta como ela viveu ali nos Estados Unidos, sendo vítima de pobreza extrema. E como ela teve fator de proteção que ajudou-a a conquistar um prêmio como a melhor atriz. Ela queria muito ser professora, mas a irmã dela, um dos fatores de proteção que ela teve na vida dela, a irmã, disse para ela: não, você é uma atriz, você gosta, ela já fazia isso na escola, você gosta de representar. E ela ganhou uma bolsa para estudar na Juilliard School of Music, que também é de arte. Sim. E ela se tornou a atriz premiadíssima que hoje é. Então, esse livro dela é Em Busca de Mim Mesma, que ela escreveu durante a pandemia. Então, são essas as recomendações que estão ligadas a esse tema. Tem inúmeros, né? Esses foram os recortes que eu fiz. E eu agradeço muito, Mireille, pela oportunidade. Nada, eu que agradeço a sua palestra fantástica. Atingido pelo menos alguns objetivos. Com certeza. Né? Que a gente sempre é inacabado. Assim como nós somos inacabados, somos uma construção inacabada, a paz é uma temática inacabada. É todo dia construindo através dos pequenos gestos, dos pequenos ensinamentos, e sempre eu tenho algumas perguntas para lhe fazer, se é possível. Gostaria de saber, claro, através de projetos, vocês implantam para as crianças todas essas necessidades, né, de comportamento através de ações e atitudes construtivas, né, para que ele tenha uma consciência da responsabilidade que cabe a ele também, conforme ele está crescendo, né, evoluindo nas escolas. E como que vocês avaliam que essa mensagem, através, né, desse trabalho, está dando resultado? Como é que você calcula que isso... não tem nenhum tipo de avaliação de segmento, que seria muito interessante, né? Mas a gente sabe que transforma mesmo.
A Marisa... Dá para abrir a tela, por favor? Stop share. Ó, a Marisa, por exemplo, que está aqui com a gente... Sim, inclusive eu gostaria de convidar, se tiver alguém que gostaria de falar também, por favor, é só levantar a mãozinha e... Aqui a gente está com um grupo de amigos muito legal. Claro, são todos bem-vindos, todas. Minha irmã também está aqui. Olha, que bacana. A gente tem, assim, um grupinho aqui participando muito bom. Muito bom. A Marisa, por exemplo, no outro dia estava comentando de um projeto que a Sheila desenvolveu, Sim. e ela mesma já está nisso, a gente já está no PEI-Unesco, no Programa de Escolas Associadas, há 25 anos. Olha. Então, ela mesma ficou admirada. Cecília, ela me falava, como é que pode a criança de 4 anos, 5 anos, já falando disso? Porque a gente faz, através desses pequenos projetos, iniciação científica, iniciação humanista, não é? A gente vai fazendo, e é isso. E não é só o nosso grupo, não. O nosso grupo tem esse viés. Mas as escolas, de maneira geral, elas trabalham valores o tempo todo. E a gente acredita nessa transformação. E a gente vê, a gente não tem nenhuma pesquisa fechada. Como é que eu gostaria? Como é que os trabalhos que eu desenvolvi na minha escola repercutiram no futuro dessa pessoa? Mas nós temos notícias. Nós temos notícias de famílias que nos procuram e falam: olha, meu filho alcançou isso, meu filho conseguiu aquilo, mas eu não esqueço que a raiz estava lá, foi lá enraizado, não é? E aí a gente lembra, o que a gente tem que dar aos nossos filhos são raízes e asas. Porque seria até o referencial, a partir do momento que você tem, vamos dizer assim, como isso beneficiou os alunos nas vidas pessoais, para que outros sigam também de prestar atenção naquilo que está sendo dito, né? Eu acho que a gente a gente tem um poder muito grande nessa trajetória do desenvolvimento. Com certeza, fundamental. As pessoas não têm consciência desse poder, mas é um poder muito grande. A escola transforma mesmo. A escola boa, né? A gente fala no objetivo 4, escola de qualidade. Ela constrói o ser humano. Ela Isso. constrói o ser humano. Isso mesmo. Escola de qualidade para todos. A mesma escola que a gente dá para o rico tem que ser dado para o filho do pobre. Com certeza, igualzinho. Se a gente não transforma, se a gente tiver ao nosso redor uma comunidade que está sempre com dificuldades, isso afeta todos. Inclusive, uma das coisas, Maria Célia, que eu fico assim um pouco triste, é que as escolas do governo, não sei se antigamente tinha também parte do currículo, não era só acadêmico, mas também abordava a parte cultural, né, que podia ser pintura, música, esporte, enfim, que são necessários um complemento na formação dessas crianças. E, no entanto, não acontece nas escolas. Eles vão lá, é a parte acadêmica, matemática, português, história, geografia. Vai para cá. Eu considero, Mirei, que está tendo muitas transformações. Eu tenho no meu grupo várias escolas públicas da maior qualidade. Aqui mesmo eu estou aqui, a Márcia acabou de escrever um negócio legal, obrigada, Márcia, que é da Agostinho Neto, é uma escola pública, o trabalho que eles desenvolvem, não só elas, várias escolas. Hoje, essa questão, essa competência socioemocional está muito presente nas escolas, e é isso que a gente faz, né? Às vezes a gente diz, é um trabalho de formiguinha, mas ele acontece. Transformações acontecem, ainda não estamos no ponto ideal, temos muito a fazer,
né? A vida é um afazer constante. Claro. E eu acho que já teve uma transformação bem grande. E é isso que a gente tem que fazer, é seguir em frente e seguir chamando atenção e sugerindo. Como é que está sendo feito, professora, a recuperação? Porque tivemos, né, quase 3 anos que as crianças tiveram que aprender através da internet, né, porque as escolas não estavam funcionando. E, claro, teve alguns que foram prejudicados por não ter acesso, né, a uma boa internet e tudo. Então, como é que está acontecendo para o resgate desse tempo, infelizmente, perdido? Não resta a menor dúvida que prejuízos aconteceram, mas se a gente ficar voltando para trás, a gente não avança. Não, então, não. a partir de agora, a gente vai recuperar o tempo perdido em parte, né? Coisas que aconteceram, aconteceram. Agora em diante, a gente vai continuar realizando o nosso trabalho e resgatando, na medida do possível, o que for acontecendo. Não adianta a gente dizer, eu vou voltar 3 anos atrás e vou parar. Não, vamos continuar, e é isso que está acontecendo e que tem que acontecer. Foi um momento de prejuízo para todos, mas a gente tem que considerar, e essa é uma visão otimista, que sempre, mesmo da tragédia, se retiram coisas boas, não é? Aprendemos muito, desenvolvemos. E aí de novo eu lembro da Viola Davis. Ela sofreu tanto, ela viu o pai chegar em casa e bater na mãe, agredir. Ela foi uma testemunha de violência. Ela sofreu na pele o dissabor de não ter uma roupa de frio para vestir, porque ela só tinha aquela, ela não tinha tempo para lavar aquela roupa. E ela chegava lá, ela era rejeitada porque ela fedia. Ela escreve ela participou do Fantástico outro dia, falando sobre isso. Eu li isso no livro, né? E ela sofria muito por isso, desse sofrimento que ela tinha, porque ela tinha um cheiro mau. Mas teve uma professora que foi um apoio para ela, além da irmã, além da família, e ela conseguiu superar isso. E ela é grande hoje, ela é grandiosa. As mensagens que ela manda, olha o bem que essa pessoa faz, olha que exemplo de vida ela dá a partir do seu próprio sofrimento. Ela é uma pessoa resiliente e ela é pessoa inspiradora. Quando você acorda e diz, eu sou infeliz. Não, que infeliz. Você tem tudo. Você precisa buscar seus novos projetos, seus novos caminhos. E é isso que a gente tem que falar. Na hora que a gente mata os projetos, na hora que a gente está pronto e acabado, a gente realmente está pronto e acabado para a morte biográfica, mesmo que continue tendo a morte física, não tendo a morte física. Então, a morte biográfica acontece na hora que a gente abre mão das nossas possibilidades de construção do seu próprio caminho, da sua própria biografia. Você sabe, professora, eu nasci no Egito, e de família europeia, francesa, italiana, grega, espanhola. Em 57, nós tivemos que sair do Egito por causa da Guerra de Suez. Eu tinha 9 anos de idade. E, como eu sempre falo, a gente podem te tirar tudo, só não te tiram a dignidade, a sua dignidade, o seu respeito. E, graças a Deus, a gente veio para o Brasil, em 57, recomeçar vida nova, né? E cá estou. E hoje você é uma pessoa inspiradora. Você trabalha para divulgar que é possível se conquistar a paz pessoal e a paz social. Com certeza. O imigrante, aquele que sai da sua pátria por razões que ele não escolheu, exatamente, é um grupo de risco. Ele é um grupo de risco. Quando a gente fala em saúde emocional, quando a gente fala em saúde mental, ele é um grupo de risco. Ele tem essa questão do estresse, que é uma questão séria, dos neurotransmissores, eles são realmente impactantes do ponto de vista físico, da saúde física e mental. Então, superar essas dificuldades, essas adversidades,
É realmente uma força pessoal, apoios que recebeu da família, dos amigos. Eu tenho uma gratidão enorme pelos meus pais, porque nunca... Você é capaz de e transformar. eles nunca transmitiam inseguranças, porque você transmitir inseguranças, você vai afetar os seus filhos, que também vão ficar inseguros. Então, E o que a nesse gente ponto... observa nesse grupo, que é grupo de risco, são lutadores. Eles vêm, eles trabalham sábado, domingo, 24 horas por dia, sim. e muitas vezes eles constroem fortunas. Muitos constroem fortunas. Fortunas que eu digo material mesmo, entendeu? Sei. Fortalezas Mas pessoais. às vezes também depende das oportunidades que surgem, né? Eu posso dizer que meu pai deu para a gente uma ótima educação, tanto em casa como na escolaridade. Eu falo Existe hoje... maior fortuna do que essa? Então, eu falo Existe 5 maior fortuna idiomas. do que essa? 5 idiomas É não é tão ruim assim. o que falou Delors lá? É um tesouro. A educação Conhecimento. é um tesouro a ser conquistado e já conquistado por muitos. Né? O que a gente fala? Quando eu voltei, né, àquela frase, né, que temos que dar aos nossos filhos são raízes, para que eles tenham asas. Né? Raízes é isso. São as competências, são as habilidades, são os conhecimentos. Isso aí é que a gente tem que dar para que ele tenha nossa asas. Riqueza. Né? É isso, É nossa riqueza. Gostaria de saber, Marisa, você não gostaria de falar? Eu acho que... Pode abrir, por favor, o microfone. Abrir. Gostaria de fazer algum comentário? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou tiete da Cecília. Então, por tudo, eu digo tiete, porque até o municipal, que eu às vezes ia, eu aprendi todo ele com ela me mostrando a arte e outras coisas que tinha conhecimento. Então, sobre o tema proposto para hoje, Sim. Ela já abordou de uma forma bem ampla. E eu acho que o nosso papel agora é pensar em cima disso, se em outros momentos, esses detalhes que você falou, será que as crianças, será que não pode? Se você ou ela, que você está mais perto com ela, achar que eu tenho algo a contribuir, vai ser o maior prazer. Mas eu acho que hoje, e eu aprendi também com ela, que depois de um certo tempo, as pessoas já não fixam tanto. Então, eu me coloco à disposição quando vocês acharem que o tempo é conveniente e o assunto que eu puder falar com tanta propriedade como o que ela explanou agora, o que você e ela combinaram. Fantástico. Olha, muito obrigada. Obrigada por todos. Se tiver alguém que gostaria de também falar alguma coisa, aqui é bem democrático. Posso falar, então? Pode, por favor. Estou há 10 anos trabalhando com essas duas figuras aqui. E uma coisa que a gente aprendeu muito, a gente, que eu falo em nome da equipe pedagógica, né, porque o meu lado é a veia pedagógica, é que a gente não trabalha com datas. Essa cultura da paz, essa cultura das ODS, elas são de todo dia, toda hora. Então, eu estava até mostrando para a Marisa aqui que eu não sou muito de mexer em celular. Ótimo. E outro dia, eu mexendo no meu celular, que é Samsung, as ODS estão lá, o aplicativo das ODS estão lá. Aí eu falei, puxa, que bacana, se cada empresa dessa, né, se cada pessoa que tem esse poder de levar isso para frente, porque a gente sabe que isso tudo envolve muito uma questão de vontade política, né? A infraestrutura que a gente precisa. Então, assim, a gente conseguiu aqui na Sou Encantado, acho até que o nome, né, propicia isso, a gente não vive numa bolha, porque tem muita gente atuando com isso. E tem muito responsável de criança que chega e fala assim, meu Deus, a minha criança com 5 anos traz umas conversas para casa que mexem com a gente, que a gente não tem, às vezes, nem resposta, né? Fazem perguntas assim para a gente. Então, assim, é uma coisa que a gente já aprendeu
Eu tenho certeza que muita gente desse grupo PE Unesco também aprendeu a trazer isso para a vida e para a rotina diária da escola. Então, não é porque vai ter um concurso sobre o mar que a gente vai parar e falar sobre o lixo no mar. Eu vou te contar uma coisa também, que aconteceu agora, que meu filho, que mora nos Estados Unidos, veio passar umas férias com a esposa e meu neto de 2 anos. E eu dei para o meu netinho um carrinho amarelo, que ele tinha um vermelho, mas ele se apaixonou por um amarelo. E eles foram para o Jardim Botânico, e ele levou os carrinhos. E quando ele viu as tartarugas, ele achou que a tartaruga não tinha brinquedos. Ele pegou o amarelinho e jogou para que a tartaruga pudesse brincar. É isso, são as manifestações de envolvimento ambiental. Tá tudo bem, jogou o carrinho na água, mas está preocupado com o bem-estar da tartaruga. Bem-estar da tartaruga. Então, assim, é uma coisa, por exemplo, se a gente for abrir as redes sociais, estão todas as escolas falando sobre o Dia da Paz, 21 de novembro. Setembro. Setembro, quer dizer, setembro, foi agora essa semana. One Day Peace, um dia de paz. Mas, assim, não é uma coisa para um dia. Não, eu quero 365 dias. E é essa cultura que a gente tem a possibilidade de trabalhar com criança pequena, que é muito mais fácil de você plantar ali as ideias e, assim, eu não gosto muito da imagem de esponja, a mente da criança é uma esponja que absorve, ou a sementinha, não, porque fica parecendo que a gente tem que esperar, não, é o aqui e agora que a gente tem que fazer. E a gente vem conseguindo, através dessa força do grupo e tudo mais. Deixa eu te mostrar. É por aí. A logo da Together, eu não botei os países, eu botei os gomos, que são a riqueza do planeta. É isso. A pomba da paz, liberdade, né? A união das mãos e a proteção Together for Peace, né? Que cabe a cada um de nós a responsabilidade, né? De se ajudar, de se unir. De fazer acontecer. Exatamente, com o mesmo propósito. É isso aí. Eu sei que nos livros religiosos judaicos está escrito exatamente o que eu estou fazendo, que é a aproximação de todos os credos, de todos os seres humanos com o mesmo propósito. E, falando nisso, a gente já vai estar, segunda-feira, no nosso Rosh Hashanah. A gente Shana Tová está chegando aí. Exatamente. Ela também é a mãe, a família da mãe toda é judia. Olha, eu também, eu sou judia de ambos os lados. Eu até fiz meu DNA e até meu filho disse, Mami, you are Jewish, você é. Sem dúvida. Então, gostaria de agradecer de novo a todos, especialmente a professora Maria Cecília, brilhante apresentação. Eu tenho certeza que muita gente que vai assistir vai aprender muito a respeito desse tema, né, do trabalho da PAI Unesco, que às vezes a pessoa ouve o nome, mas não tem o conhecimento do que isso envolve, da importância que isso traz para futuros adultos, né? Começando desde pequenininho a ter responsabilidade. Eu lhe passo de novo o microfone para suas últimas considerações, professora. Eu agradeço a todos, eu agradeço o convite, eu digo que sempre é a oportunidade da gente rever questões, estudar mais, estar mais presente no mundo. Estou vendo aqui a Heloísa Helena Ferreira Costa, minha cunhada, minha irmã, estou vendo a minha comadre Lígia Gomide, a Júlia Valentim, a Márcia Luciepe, a Vera Lucas, que tem um aqui que botou o iPhone, mas eu não estou identificando. A todos que estiveram conosco, não é? Marisa, Sheila, e eu espero que a gente continue nesse trabalho que a gente faz, que é a nossa vida, né? Isso aí. Oi, eu, Cecília. É Fátima. Oi, Fátima. Fátima é outra companheira nossa também, bem-vinda. Também cheia de projetos. Tem um projeto magnífico da Escola Irmã, tem o projeto do Chococô, que é uma necessidade de uma cidade sustentável, não pode ter cocô na rua de cachorro, o povo tem que ser educado.
Então, aqui nós estamos com nossos amigos, nossos parentes, e E eu tudo isso, quero, inclusive, professora, convidar, se uma de vocês gostaria de participar de um happy hour com algum tema, por favor, fale comigo, né? Mande uma mensagem a nosso canal, né? Nós temos o telefone da Together for Peace, que é 021 999 150324. Serão muito bem-vindas a participar. E eu quero já aproveitar para convidar vocês para o dia 29 de setembro, às 10 da manhã, quando vamos ter nossa 82ª Happy Hour com o professor Donato Veloso, que vai falar sobre Pacto de Resgate Ambiental por um Território Sustentável. A gente se vê lá. Muito obrigada a todos. Bye, obrigada. Professora. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, Tchau para todos. Tchau, tchau.